Família, nossa primeira escola. Bem, esse título, quando foi me passado, eu pensei bastante o que nós poderíamos pensar e concluir juntos. Escola é algo que nos ensina alguma coisa. Escola ensina muitas vezes as nossas disciplinas como matemática, geografia, mas a família, sendo a nossa primeira e talvez maior escola, precisa nos ensinar algumas coisas. Cada um de nós tem uma interpretação da vida, analisa um ponto. Ao assistirmos um filme, vermos um livro, cada um capta alguma coisa. Muitas vezes eu escuto assim, nossa, aquele livro foi tão importante na minha vida, ele me tocou de uma tal maneira, numa hora tão certa. Eu pergunto, o que foi importante nele para você? E a pessoa diz, foi aquele detalhe. A pessoa, uma outra, lendo o mesmo livro, eu às vezes escuto a mesma coisa, foi tão importante, me tocou. E o que você aprendeu? É um outro ponto de vista completamente diferente. Então, cada um de nós vai captar alguma coisa. E uma senhora que perdeu uma pessoa muito importante da vida dela, se prontificou até Uberaba, juntou o dinheirinho que ela precisava, tomou o ônibus, foi sozinha até lá, perguntou onde era o endereço da casa do Chico, do Centro Espírita da Prece, que eu já estive lá muitas vezes, e sentou lá no fundo e ficou aguardando. Algum tempo depois, chega o Chico Xavier, conversa com as pessoas, faz a prece e começa então o seu trabalho de psicografia. Numa noite como aquela, geralmente dava assim 600 pessoas, 500 pessoas, o Chico já muito famoso, recebia muita visita. Só que o número de cartas que ele escrevia era muito inferior a isso. Próximo a 8, 10, 12, quando muito no mesmo dia. Imagina que uma grande minoria recebiam as psicografias. E esta mulher, que foi até lá, sentou, pediu em oração, aguardava ansiosamente. E depois das cartas lidas por uma pessoa que o Chico tinha lá como encarnado, não chamou o nome dela. Ela foi talvez em vão. Mas alguém do mundo espiritual disse assim para o Chico, Chico, tem uma senhora quase na última fileira, ela está com um agasalho preto, um casaco preto, chama ela para conversar com você. O Chico disse então para um encarnado, olha, lá quase na última fileira tem uma senhora, vamos supor que seja Dona Carmen, ela está com um agasalho, um casaco preto, chama ela para conversar aqui comigo. Bom, diz que essa pessoa encarnada foi lá, procurou uma senhora de casaco preto. A senhora é Dona Carmen? Sim, sou eu. Por favor, o Chico quer conversar com a senhora. Ela então levanta e se aproxima dele. Eu acho que a Fernanda já teve contato com o Chico, né, Fer? Dizem as pessoas, meu pai já teve, eu não tive, infelizmente, nessa encarnação, mas que quando se aproximava do Chico, sentia uma energia muito gostosa, uma gratidão muito grande, uma emoção muito forte às vezes. E essa senhora, começando a se aproximar, diz a literatura, e começou a chorar com muita força. Ela se emocionou realmente para valer. Mas eu acho, pessoal, que não havia só essa questão em jogo, não era só essa emoção que o Chico causava. Havia talvez uma emoção maior pelo motivo com que ela estava indo. O Chico chegou lá então e perguntou para ela, minha irmã, por que você veio de tão longe? E por que eu sinto tanta dor assim no seu coração? O que poderia fazer por você? E ela disse direta, seu Chico, eu vim aqui porque perdi o bem mais precioso que eu tenho na vida. O Chico foi direto, então você perdeu um dos seus filhos. Diz a literatura que o Chico abraçou essa mulher e choraram juntos por 30 minutos. Eu acho um pouco exagerado, mas não posso questionar a literatura, não posso dizer que não é verdade. Depois desses 30 minutos, meia hora, ele tira o lenço do bolso dele, enxuga as lágrimas dela, enxuga as lágrimas dele e fala assim, minha irmã, peça a Maria que te ajude. Porque só o amor de mãe, só uma mulher que também perdeu um filho, sabe o que você está sentindo. Eu não posso fazer mais do que pedir que você coloque o seu nome no livro de preces e fazer preces por você. E se você voltar aqui, eu estarei aqui com as minhas forças para possivelmente trazer uma comunicação do seu filho. Essa história ensinou para mim muitas coisas. A primeira delas é o seguinte, que a família é o nosso bem mais precioso. A mãe já percebeu isso. A Fernanda já percebeu com a Lara, com a Lia. Acho que o Eduardo já percebeu também, mas em segundo colocado, não em primeiro. Mas nós, pais, percebemos que a mãe tem um amor, uma devoção tão sublime que ela já demonstrou que nada mais tem valor se não tiver o bem-estar ali da família, daquela comunidade que ela chama de família.
Eu perguntaria a uma pessoa que julga que os bens preciosos são os que podemos pôr no seguro, como um carro, como a casa. Quanto custa então o seguro de um filho? Qual seria o valor que, dado à mãe que perdeu um filho, a satisfaz? Não tem esse valor, porque é um ser tão exclusivo, tão único, que não tem como colocar no valor. Então essa lição eu posso tirar. A família é o bem mais precioso que nós temos. É por causa da família, muitas vezes, que a gente consegue desenvolver um amor já representado por Jesus aqui na Terra. Esse é o primeiro. O segundo, que o maior amor que nós queremos encontrar, se quisermos procurar, tem que procurar no coração de uma mulher que atende pelo vocativo de mãe. Lá está a maior representação do amor, uma noção, um exemplo do que possa ser o amor de Deus por nós. Mas uma vez eu falava isso, que as mulheres, as mães, se forem postar uma corrida com os homens, ou com qualquer que seja, e o que dá velocidade seria o amor, o combustível, a gasolina, o motor é o amor, em primeiro lugar chegam as mães empatadas com as vós. É o amor maior na terra, não tem dúvida. A minha avó falava assim, eu gosto mais de você do que eu gosto da sua mãe. E olha que ela gostava muito da minha mãe. Mas ela falava, mas parece que eu sou mãe 2 vezes. E eu sou neto dela. Então parece assim que realmente o amor das mães e das vós está em primeiro lugar. E em segundo lugar não existe ninguém. Não existe em terceiro, não existe em quarto. Em quinto chega o pai e o vô. Por quê? Porque elas colocaram voltas em cima da gente. Então o amor da mãe, da avó, e uma vez numa palestra, podem acreditar, eu estava dizendo, logo depois uma senhora chegou para mim e falou, olha, você está errado. Eu falei, por quê? Como assim o amor maior é da mãe e da avó? Eu falei, mas onde que deve estar o meu erro aqui? Ela falou, onde que fica a bisavó? Eu falei, é da bisavó, é verdade. Então eu vou colocar a bisavó também na história. Em primeiro empatados, a mãe, a avó e a bisavó. E a tataravó geralmente já desencarnou. Muito velhinha, mas se tiver, a tataravó também. Mas então, pedido de cara aqui as mamães e as vovós e as bisas para fazer. Vocês precisam ser a última a dormir na casa de vocês. Porque vocês têm que, a hora que todo mundo for dormir, a Lia, a Lara, o Eduardo, Fer, você tem que chegar lá, colocar a sua mão em cima da cabecinha da Lia e fazer uma oração para ela. Colocar a mão em cima da cabeça da Lara e fazer uma oração para ela. E depois em cima da cabeça do Eduardo e fazer uma oração para ele. Porque o pedido mais sincero é do seu coração. O pedido mais poderoso que alguém pode fazer. Aquele que vai fazer, talvez Jesus falou, alguém está falando firme comigo. É você. O Eduardo pode fazer também, mas o dele está mesclado com muita preocupação de trabalho, de ganhar dinheiro, de se preocupar com um monte de coisa que preocupa a nossa cabeça, que estimula a nossa ansiedade, mas pode e deve fazer também. Mas essa de dormir mais tarde, eu quero dizer, e se meu filho dormir às 3 da manhã, um adolescente, você dorme 3h30? É uma brincadeira, mas se ele dormir 3, vai dormir então na frente, acorda 3h30, vai lá, faz oração e volta. Mas nós temos que fazer isso, porque essa oração é o que amolece aquele coração adolescente, é o que fragiliza a nossa dificuldade, a nossa blindagem mediante o sol de Deus, a luz que quer entrar dentro de nós. Essa é a nossa ideia, esse é o segundo maior ensinamento que eu tive, porque o Chico falou, você perdeu o teu bem mais precioso, não é? Mas para a mamãe, para a vovó, não é só o filho dela. Acredito que quando ela começa a conseguir expandir isso aí, o filho da irmã também tem grande valor, o sobrinho. E se conseguir estender mais, eu já percebi isso na escola, se eu vou buscar o Henrique e tem lá um coleguinha chorando, aflito, perdido, eu não consigo ir embora e largar ele ali. Por quê? Porque algum pai, alguma mãe deve estar preocupado e querendo que eu fizesse por ele. Porque se eu ver um dia alguém desprezar meu filho assim, eu falo, você não percebeu que meu filho estava aflito, precisando de você? Então, um dos ensinamentos que a gente pode tirar é esse. A família é algo que nos quer fazer sermos melhores. O amor é um sentimento que nasce no coração da mãe, mas nasce também no coração do pai. E é um amor, um sentimento que nos quer melhorar. Pensem bem. Quando você quer se apresentar um para o outro, você está amando, você não quer ter o corte de cabelo mais bonito, você não quer ser aquele melhor empregado, você não quer ter um bom emprego, você não quer orgulhar, honrar o pai e a mãe da namorada ou do namorado. Por quê? Porque o amor está te transformando. Você não quer ser qualquer um. Quando você não está preocupado com ninguém, gosta ou não gosta, tanto faz, eu sou assim mesmo, não dá para mudar. Mas quando você percebe que talvez se você falar isso pode perdê-la, não, então eu mudo sim. Eu finjo que eu não sou quem não sou e quero ser alguém melhor.
E um terceiro item que eu, na minha pobre mente, o meu pobre raciocínio pude prender é: aproveita o tempo que a gente está junto um com o outro. Aproveita o tempo com a Li e com a Lara, pessoal. Daqui a pouco elas não estão mais aqui. Daqui a pouco vocês não estão mais aqui. Vai ter uma pergunta no Livro dos Espíritos que me dá um nó na garganta, que fala exatamente isso. Nós vamos chegar nela. Então, 3 grandes lições. A família é o nosso bem mais precioso. O maior amor está no coração das mães. Por quê? Porque ela foi mãe. O segundo está no coração do pai. Por quê? Porque ele foi pai. Não é do irmão. Pode saber. A Fer, Eduardo, ela ama mais a Lia e a Lara do que ama você. Mas não se entristeça por isso, porque Deus decidiu ser assim. E ela ama mais as filhas do que a própria irmã, se ela tiver a irmã. Ela ama mais as filhas do que o próprio pai e a mãe. E ama muito o pai e a mãe. Mas por que é assim? Porque Deus quis assim. Porque você percebe até a ciência tentando explicar, e é linda a explicação da ciência. As mulheres, quando tinham seus filhos, ela tinha certeza que era dela o filho. Mas o homem que cruzava com mais de uma mulher, e a mulher que cruzava com mais de um homem, não tinha certeza qual era o pai. Então, se fôssemos assim nessa comunidade, e eu tinha cruzado com todas vocês, na época que fazíamos isso, eu não tinha certeza se o filho que nasceu da Rê era meu ou era do Eduardo. Então eu tinha um pé atrás em relação: será que é meu? Será que é dele? Mas ela sabia que era dela. Então ela amava e ama com tanta força, e que um dia a ciência diz que a monogamia pode fazer que o amor do pai e da mãe se iguale. Porque o Eduardo tem certeza, a Lia e a Lara são minhas filhas. Na verdade, todas filhas de Deus, emprestadas por ele, mas nesse quesito de consanguinidade. A família, ela quer ensinar de uma maneira a marcar tão profundamente em nós, que vai deixar uma saudade tão profunda se um dia a gente se despedir do filho, da mãe, do pai, e perceber que ficou alguma coisa para trás. Aproveitemos esse tempo da melhor maneira possível. Porque nas reuniões mediúnicas, aqui trabalho e sou esclarecedor, o espírito mais difícil de convencer que está na hora dele abandonar tudo aqui na Terra, porque precisa seguir seu caminho, não é de um obsessor, é de uma mãe. É a mãe que não quer largar o filho, é a mãe que está preocupada, que o pai não sabe trocar fralda, que a irmã não sabe cuidar como ela cuida. E a gente convencer disso é muito difícil, por quê? Porque nada convence que o amor dela não vai ser o melhor para aquela criatura. Para você ver o quanto é forte, o quanto é importante estar enraizado em nós. Emmanuel, nosso grande Emmanuel, disse o seguinte: de todos os institutos sociais existentes na Terra. Pessoal, quando alguém fala assim, entre todos, é muito grande. Tinha uma máquina, aquela máquina da verdade, que uma vez no Brasil teve um programa que fazia isso. Colocava um artista, fazia várias perguntas para ele, e quando ele falava assim: esse foi o dia mais feliz da minha vida, a máquina dizia: mentira. Toda vez que ele falava: nossa, foi a dor mais forte que eu senti, mentira. E tinha sempre lá um trabalhador na máquina, um operador, e falava: por que ela está dando mentira? Ele falava: é um hábito que nós temos de dizer que o dia mais feliz foi aquele. Não foi o dia mais feliz, foi um dia feliz. Mas eu poderia dizer: o dia mais feliz foi quando eu fui para Singapura. Foi um dia muito feliz, mas e aquela vez que você foi para os Estados Unidos? A vez que nasceu seu filhinho? A vez que ele te... realmente... Mas é uma maneira de falar. Quando a gente torce o pé, nossa, meu pé ficou desse tamanho. Não ficou desse tamanho, ficou grande. Mas aqui o Emmanuel falou: de todos os institutos sociais existentes na Terra, e eu desconfio que se colocasse a máquina da verdade aqui no Emmanuel, não acusaria mentira. Ele está falando uma frase forte: a família é o mais importante. Olha que frase. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Nós vimos na palestra de hoje de manhã o amor e a moral. A importância que é você ter uma moral para que te eleve numa condição de ser alguém melhor. A referência que temos com o amor para comportarmos com moral para ser alguém melhor, como referência do amor. Emmanuel fala: o alicerce maior, mais importante, é a família, que vai te ajudar nesse quesito. Se alguém que está assistindo, se alguém presencialmente está desperdiçando isso, corre enquanto dá tempo. Porque daqui a pouco bate o sinal e invariavelmente a gente tem que ir embora para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira pátria. Cada pessoa tem um lugar num seio familiar. O pai, nessa vez, encarnou como homem e ele é o pai. Uma mãe, nessa vez, encarnou como a mãe, ela é a mãe. A avó, a bisavó, o primo, o cunhado. E pode saber que muitas vezes somos mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aqui tem uma história que eu vou contar, é muito legal. O pai se acomodara no carro segurando o volante.
aguardando a sua filha e a sua esposa. Imagina vocês. A filha chega primeiro e logo assume o lugar do carona, ao lado do pai. Em seguida, a mãe, ao se aproximar, observa que a filha está como copiloto no seu lugar e imediatamente lhe diz de forma doce e carinhosa, porém firme: minha filha, sente-se no banco de trás. Mãe, por que eu não posso ir aqui na frente? Porque o lugar ao lado do papai é meu. A filha, resmungando, vai e sai do lugar, olhando súplice para o pai, enquanto este acompanha silenciosamente a cena, como um homem embaraçado, momentaneamente disputado por duas mulheres. Então, a esposa, que já conhecia a triangulação amorosa do passado longínquo, arremata com sabedoria: minha filha, nessa encarnação, a esposa dele sou eu. Quando nós nascemos, pessoal, você encarna, às vezes, filho de uma mulher que por muito tempo foi sua esposa. E se sente um ciúme do pai com ela inacreditável. Mas Deus colocou nessa situação, não por acaso, para trabalhar esse ciúme, filhinho. É ela que é a esposa do papai. Você vai ficar quietinha, vai engolir, vai respeitar, é o momento deles, nós temos que aceitar. Esse é um detalhe de um círculo familiar. Mas pode ser ciúme entre irmãos. É incrível ver que um irmão, às vezes geralmente o homem, proíbe a irmã de paquerar, de namorar um menino. Ela já tem 20 anos. Por quê? Ele tem um ciúme da menina inacreditável. Pode até ser implantado na cabeça dele por uma sociedade. Pode até que ele ouviu dos amigos dele. Mas ele tem que aguentar o tranco. E às vezes ele percebe esse ciúme desde pequeno. Isso está no livro Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, do Dr. Alberto Almeida. Quando você está, então, num seio familiar, você tem um lugar, um papel. Antes de reencarnar no mundo espiritual, vocês leiam Missionários da Luz para ter essa confirmação, você faz cursos de longa data para ser bem-sucedido. Por exemplo, o maior curso, o mais longo curso que nós temos aqui na Terra é o curso de medicina. São 6 anos para formar e depois que você forma, você é um mero clínico geral. Você tem que fazer alguns anos de especialização para ser um oftalmo, para ser um neuro, para ser qualquer coisa. Olha, então o médico estudou ali 8 anos ou 9 anos. Puxa, quanto tempo. Um curso no mundo espiritual para você ser um bom filho demora uns 80 anos. 100 anos cursando para ser um marido fiel. 150 anos estudando para não rejeitar aquele filho que vai encarnar como um filho. É muito tempo investido, gasto, preparado por verdadeiros professores do mundo espiritual para a gente falhar mais uma vez. Nós estamos num seio familiar e Deus é misericordioso e quando a gente fala, a vida é tão curta, para a gente não errar tanto. Se ele desse mais tempo, você ia fazer mais bobagem. Por isso que você percebe as moratórias. Tá indo tão bem, filho, que eu vou protelar um pouco a tua desencarnação. Fica mais um pouco na Terra porque tá um milagre isso aqui. Você tá indo tão bem na encarnação que eu vou deixar. Por amor. Agora, muitas vezes você fala, desencarna a criatura porque não dá mais. Se deixar assim vai incriminar muito. Tira ela dali. Aqui foi uma pergunta. A 203 do Livro dos Espíritos perguntou assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Portanto, aqueles que já perceberam que deve estar com a reencarnação do Einstein em casa, deve ajudar o Einsteinzinho a ter moral. Obedecer pai e mãe, respeitar. Ele é muito mais elevado em matemática e em física, mas ele precisa passar pelo estado de infância outra vez e respeitar-me como filho. Eu fui colocado na posição de pai agora. Não abra mão dessa postura porque será cobrado. Aqui, então, a gente percebe. Daí que surge a convivência, uma grande lição de toda a família para todos os membros. Eu, se sou o irmão mais velho, posso ajudar o meu irmão a uma matéria que não está indo bem e evitar que o papai e a mamãe gastem com um professor particular como gastaram comigo. Por que gastaram comigo? Porque não tinha um irmão mais velho que tinha cursado aquela faculdade ou aquele idioma no outro país, como aqui em Singapura, e eu ajudo a minha irmãzinha melhor. Como eu não tive papai, mas eu poupo, então, puxa, mas que chato, eu não queria ter que passar. Mas se é irmão mais velho, vai ter que ajudar.
Cada postura, cada posição foi colocado sem engano. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Na 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? Essa que é aquela pergunta que eu estava falando, essa mexe comigo. Por quê? A resposta é assim, não pode ser de outra maneira. Por que essa pergunta mexe comigo? Porque aparentemente a gente fala assim, não é? Quando eu desencarnar e for reencarnar, quero reencarnar com vocês. Lara, Lia, Eduardo, eu queria que... Tudo bem, a gente pode alternar lugar, papai agora vem como filho, mas eu queria estar aqui com vocês. Vocês já falaram isso tantas vezes e faz 1000 anos que vocês não encontram essa pessoa. Pode saber que tem gente muito amada, mais do que um para o outro. E já faz tempo que a gente não encontra. E pode saber, a vida espiritual, a família é muito maior do que essa. Mas se nós estamos com essas pessoas, aproveitemos. Vamos usar o melhor que temos e delas para um para o outro. Então a resposta, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes chega num lugar, o Haroldo Dutra fala isso muito bem, você está num espaço, entra uma pessoa, você tem uma simpatia, um agrado inacreditável por aquela criatura. E outras que você fala, nossa, quem é aquele cara ali? Quem me convidou? Mas por que você está falando isso? Você nem sabe, você nem conversou com ele. É uma simpatia trazida de uma outra experiência. Essa é a explicação que temos. Por quê? Porque já vivemos muitas outras oportunidades. Mas a pergunta, então, para a gente entender. Uma vez que temos muitas existências, a nossa parentela... Lembra que naquela lição que nós falamos lá no Evangelho do Lar, o Emmanuel tem um texto que chama Parentela? Que parentela são aqueles membros da família que são muito diferentes em pensamento, mas que família é aquela família universal que Jesus já explica. Aquela família de consanguinidade somente? Não, aquela família que tem afinidade espiritual. Ele pergunta, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? Vai, não tem como ser de outra maneira. Muitas vezes temos uma certa amizade, mas muitas pessoas vão encarnar e nunca mais vai encontrar ou tão cedo essa família que está compondo vocês hoje. Aproveitemos, já que nós gostamos tanto dessa convivência, um do outro e ofereça o melhor que você tem para eles. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Bom, nós já ouvimos aquela resposta. Você doa um gameta masculino e um gameta feminino, 23 cromossomos do Eduardo, 23 cromossomos da Fer, e formam as meninas completas, 46 cromossomos. Vocês só doaram isso. O espírito delas não se sabe quantos anos viveu no Egito. Quantos anos tem de experiência na Grécia. Quantos anos já não falou e viveu aqui nesse país, e vocês são novatos aqui perto delas. Então ele pergunta, de onde vem uma natureza, às vezes, pais tão bons, tão virtuosos e terem filhos perversos? Não é o caso de vocês, é só um exemplo. Mas, por exemplo, não sei, o filho não tem nada a ver com o pai. Ele deu uma característica física, mas não tem nada a ver com a característica espiritual. Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Com essa questão, nós podemos pegar um quarto ensinamento que a escola da família quer nos dar. Nós já vimos os 3 primeiros, agora é o quarto. Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos, os conselhos dos pais, o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede este desejo. Você fala, puxa, meus pais são tão gente boa. Eu já percebi que outras encarnações fui tão revoltado, tão rebelde. Será que eu não poderia nascer naquela casa ali? Puxa, eu sei que eu vou ser um espinho para o meu pai e para minha mãe, mas é uma esperança que eles cuidem de mim, porque se eu nascer naquele outro ali, nossa mãe, eu vou direto fazer aquilo que meu pai está fazendo. Eu vou me envolver com tanta coisa ruim. Não dá para eu nascer aqui? Claro, filho, claro que dá. E Deus confia à família um espírito muito mais atrasado do que o pai e a mãe, que são filhos bons. Uma vez eu ouvi uma pergunta se não era ferir o livre-arbítrio do filho não levá-lo na evangelização. E eu falei, como que eu vou responder essa pergunta? Realmente, né? O moleque não quer ir, já decide o que quer comer, come quando quer ou não come, e ele não quer ir na evangelização.
O Simão Pedro, aquele grande Simão Pedro, um palestrante maravilhoso, deu uma resposta que eu falei, nossa, é isso. Baseado nessa questão. Quando o filho estava no mundo espiritual e foi reencarnar, ele escolheu o pai e a mãe que ele ia nascer. Então ele falou, puxa, eu já percebi que eu não sou flor que se cheire. E eu preciso encarnar num pai e numa mãe que me ajude. Aqueles pais ali vão desde muitos anos no evangelho, eles ensinam, eles vão na doutrina espírita. Inclusive a minha mãe é uma das coordenadoras da evangelização. Bom, eu vou encarnar lá. É provável que com o conhecimento do passado eu não vou querer ir. Mas eu suponho que a minha mãe vai me levar na marra. Eu conto com isso. Será? Vai, sua mãe é linha dura. Teu pai já nem tanto, mas a tua mãe vai. Ou vice-versa. Então encarna. Então quando ele encarnar, papais e mamães que estão ouvindo, e que vocês sabiam que ele escolheu a família que queria nascer, como foram escolhidos também, e vocês são o que são, é para levar ele na marra. Se ele não quiser ir, é como se você falasse, eu não quero escovar o dente, e você deixasse. Eu não quero ir na escola, e você deixasse. Eu não quero fazer essa tarefa, e você deixasse. Tem de ir na marra. Porque lá ele pode ir contrariado no começo, mas depois ele começa a gostar. Ele começa a ver que é bacana, que tem amiguinhos, que tem coisas legais, muito mais do que ficasse em casa, sei lá, jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa. Então, quando um filho ou filha nasce numa família, ela sabia a família que teria e ela conta com a colaboração de vocês, da gente. Tem que ir na marra. Então, um espírito muito malfeitor, às vezes nasce com um pai bom, porque o pai e a mãe permitiram que ele nascesse para serem bem-sucedidos e ajudar aquela criatura no seu evangelho. Então, uma quarta lição que nós vamos tirar aqui. Pessoal, as diferenças que nós temos em casa, paciência, nós temos que aguentar. Nós temos que lidar com elas, nós temos que se virar, a gente tem que fazer de tudo, mas a gente não pode tirar o corpo fora. Se você resolveu ter um filho, se você fez tratamento para ter filho, se você não se precaviu, se aconteceu um acidente e você engravidou, muitas circunstâncias colaboraram para que aquilo acontecesse. Engravidar é difícil. Fale com um médico para você ver quanto é um ciclo tão sincronizado, o espermatozoide tem que encontrar o óvulo num lugar tão certinho, não pode ser nem lá na porta, nem aqui já na saída, tem que ser meio que no caminho e eles vêm se namorando para estar chegando no útero e preparados e grudar numa das paredinhas. Que a gente fala, como é difícil engravidar. Às vezes você sai e num acidente engravida. É acidente da tua boca, né, da tua palavra. Mas aconteceu e o espírito designado para aquela família, para aquele lar, para aquele laço ali, foi escolhido a dedo. Nos Missionários da Luz, eles dizem que os bons espíritos, os benfeitores, ficam da sala de fora, enquanto o casal está na sua relação íntima. Eles ficam aguardando ali. Terminado o trabalho, feito o processo de fecundação para começar, eles entram e começam a aplicar passes na mulher, para estimular qual espermatozoide vai fecundar. Olha a precisão do trabalho. Olha como é elaborado. Para quê? Para que saia como previsto. Isso está explicado no Missionários da Luz, terceiro livro da série André Luiz. Vai vir quase sempre um espírito totalmente importante, totalmente ligado àquilo ali. Às vezes não no que a gente quer. Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer sobre isso. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, quando vocês têm um filho novo, a gente fornece gametas de um lado, gametas de outro e fornece um novo corpo. Eu até tinha uma reflexão, falei com os professores de matemática o seguinte. Aqui em Singapura, eu não sei se são quantas letras e quantos números. Lá no Brasil era 2 letras, 4 números na placa do carro. Eu acho que chegou num ponto de ser ZZ 99 e 99, porque não tem mais combinação, né? ZZ 999, por quê? Porque colocaram uma terceira letra. Então abriu novas possibilidades. Por quê? Porque a combinação uma hora se esgota. O número de telefone, mesma coisa. Antes era 237767. Aí começa 223, 3223. Por quê? Tem tanto número nascendo, tantas casas que precisa de um número novo. Pensa que interessante. O rosto humano, Deus tem que fazer novas fisionomias usando sempre o mesmo
mesma combinação. 2 olhos, um nariz, uma boca, uma cabeça, uma bochecha. Ou 2 bochechas. Eu falei, vai chegar um ponto que não tem mais rosto novo para criar. Vai chegar um ponto que Deus vai falar, acabou, esgotou. Eu vou ter que começar a pegar uns rostos lá da antiguidade para que eles não reconheçam mais. Por incrível que pareça, não tem perigo. Quanto mais novos seres vão nascendo, novas combinações são possíveis e mais possibilidades de rosto vai surgindo. Isso para mim é mágico. Uma outra combinação é o seguinte, das notas musicais nós temos de dó a dó, né? 7 notas e 5 acidentes, os sustenidos. Bom, como número de telefone, se eu discar 3, 2, vai cair no número aqui de Singapura. Por quê? Porque as combinações já foram todas feitas. Se eu vou criar uma música nova e uso uma melodia, eu posso criar uma que não existe. Mas depois de tantas e tantas criações, chega num ponto que não tem mais combinação. Todas as músicas já foram compostas. Do mesmo modo, não é verdade. Quanto mais se compõe, mais possibilidades de músicas existem, mais composições podem aparecer. Isso é a mágica. Isso é a beleza da vida, da existência. Então, o que vocês emprestam é somente o gameta, é somente a parte física, e este corpo surge, um novo corpo inédito, com o rostinho característico da Lia, da Lara, exclusivos. Mas aqui continua. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo os parentes mais próximos, pai, mãe, filhos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Então, normalmente, quando você vai querer ir numa festa, você vai numa festa que você gosta das pessoas que estão lá. Eu convenço muito o Henrique falando assim, Henrique, vamos lá, tem que ir lá na festinha, ou vamos na escola, ou vamos lá no evangelho, no centro, não tem que ir. Eu não quero. Como que eu convenço? Sabe quem que vai estar lá? Vai estar lá o teu amiguinho tal, vai estar lá a Ana Luísa, o teu primo, o Rafael. Então eu vou. Encarnar, pessoal, reencarnar é duro. Desencarnar é muito mais fácil, não se preocupem não, a desencarnação é muito mais tranquila, o processo de voltar para casa, o período lá é muito melhor. Aqui, como passamos por muitos aeroportos, sabe aquela esteira que não é uma escada, é só uma esteira que fica andando. E você vai, eu não sei porquê, já falei, Aninha, quando eu entro nessa esteira, não dá vontade de ficar parado. É legal andar nessa esteira, mas na escada rolante não, na escada rolante quer ficar parado. Eu deixo o lado direito aqui em Singapura é assim, é tão organizado que você fica do lado esquerdo, quietinho ali, e o lado direito passam os apressados. Mas na esteira eu quero andar. E eu falei, Aninha, eu vou gravar um vídeo explicando isso aí. Quando eu tô andando sem na esteira, eu tô encarnado. Aquele corpo físico pesado. Quando eu desencarno, é como se eu pegasse uma esteira dessa. Rende. O perispírito é muito mais leve. E quando eu tiver como espírito puro, aí eu estou flutuando, estou voando, nem mais esteira eu preciso. Só vou dar uma explicação para vocês do que é perispírito, do que é corpo físico e do que é espírito. Vocês entenderem de uma vez por todas. Eu estou agora como se fosse encarnado, carregando as bagagens, fazendo peso e andando, fazendo um certo esforço. Olha só, olha a velocidade da parede que passa aqui do meu lado. Isso, ó. Bem mais perto ali, tá assim. Olha a velocidade da parede. Bom, não vou aumentar a velocidade. Agora eu vou entrar numa daquelas esteiras rolantes. Ó, vem do seu lado aqui, Aninha. Ó, tá bom, vamos lá, ó. Entrei. Olha que legal como fica a velocidade. Tô fazendo o mesmo esforço, mas rende muito. Olha o chão, Aninha, lá. Tá vendo, ó? Normal, ó. Rende muito mais. Vou ultrapassar. Então nesse momento eu estaria desencarnado. Ó, andando pra lá e pra cá, filho, perturba o rapaz, ele não entende, ele não escuta. Eu sou espírito, ele não tá ouvindo. Então perturba o rapaz aqui, fala dele, puxa dele. Vou voltar a reencarnar, vou reencarnar, ó. Reencarnei, tô sentindo o peso das coisas de novo. Olha como, olha a velocidade, olha como ficou lento. Agora, se eu começasse a voar aqui, bater asa, aí seria espírito puro. Um dia vocês chegam lá, eu também. Então, quando isso acontece com a gente, voltar para casa, desencarnar, é muito mais sossegado. Mas para encarnar, eu falo, eu não acredito que eu vou ter que encarnar. Eu estava adiando até agora, mas os caras já me chamaram. Departamento de reencarnação, meu nome está lá. Vamos lá comigo? Vamos encarnar junto, cara? Fer, vamos, vai, vamos. Chama o Eduardo lá, nós três irmãos, você vai, filha, irmã mais velha, Eduardo é do meio, eu sou caçula. Vamos comigo lá. Vocês podem pedir. Ó,
Dá pra gente encarnar? Dá. Querem ir? Podem. Porque se os mentores falarem, não dá, Fer, não dá pra você encarnar agora. Renata, tem que esperar, filha. Você acabou de chegar. Eu sei que você faz por amor, mas não precisa fazer. Mas se nós quisermos, é o que ele fala. Geralmente são espíritos simpáticos. Vêm junto. Ah, eu entrei num curso de dança. Vamos lá comigo. Se você for, eu vou. A gente não pensa isso. Reencarnar é muito mais forte, muito mais importante. Unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida da Terra. Então, aquele cara lá vai, não vou lá não, agora não. Deixa que ele vá, vou depois. Esse eu não quero ir. Agora olha o que eles dizem. Mas sempre tem um mas na vida, né? Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, e assim ocorre para lhes servir de prova. Então, pessoal, se na nossa família está tudo beleza, todo mundo gente boa, claro, tem umas diferenças ali, é assim na maioria. Espíritos simpáticos pediram para vir junto, estamos caminhando junto, porque por mais que a gente esteja sozinho em casa, o ar-condicionado é sempre agradável, pode perceber. Está sempre fresquinho, o canal de televisão é esse mesmo, o volume é esse exato que eu queria ouvir. Põe alguém ali, parece que o ar começou a ficar quente demais, gelado demais. Mesmo que seja uma pessoa parecida, ela quer ver outro programa, ela não quer dormir agora, ela quer comer agora, eu não quero, ela quer comer aquilo, eu queria tanto comer outra coisa. Mesmo que sejamos parecidos, vai ser bom, vocês são bem simpáticos, mas só de estar junto a convivência já começa a dificultar, já começa a elaborar a nossa melhoria. Quase sempre é assim, porque Deus é misericordioso. Mas pode acontecer de vir uma criatura tão difícil na nossa casa. É aquele irmão que vem, por exemplo, assim, é o mais velho com o mais novo, e vem um do meio para ser intermediário mesmo, porque não vai dar se não tiver um intermediário. Esse amigo vem porque algum resgate nós precisamos ter. Se alguém já identificou, é esse mesmo que você está pensando, tem que tratar bem ele. Tem que tentar sair daqui o mais zerado possível com ele. Não pode ficar brigado com essa criatura. Porque foi colocado numa família, uma reencarnação foi preparada para você estar junto. E se você sair brigado, pode saber que vocês podem agora vir grudado um com o outro. Vai vir como gêmeo, mas vocês vão ter que encarnar. Porque agora a coisa complicou mais. Vocês se criaram mais dificuldades ainda. Então, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Há, pois, duas espécies de família: a família unida pelos laços espirituais e a família unida pelos laços corporais. Que explicação mais legal, meu. Que coisa mais sublime de escutar. Que profundo é isso. Entender. Por que eu me dou bem tanto com um primo e não tanto bem com meu irmão? Por que o meu irmão é tão querido por certas pessoas e eu não consigo lidar bem com ele? Tudo tem uma explicação, mas mesmo que você não lembre e a misericórdia não lembrar, faça de tudo para conseguir sair daqui empatado, zerado. Não cria mais briga. Aceita. Eu falei e repito, se por acaso você tem um irmão lá que não é aquele irmão que você queria ser o doador do rim, mas justamente ele precisa de um rim e fez todo mundo compatibilidade, você está torcendo para ter a tua irmã, ela não pode. O outro irmão, não pode. A mãe tá doida para dar, não pode. Você, pode. Não acredito, cara, que sou eu. Eu digo, dá o rim, saiu barato. Saiu barato, era para ser tão mais nervoso, era para ser com a vida, era para você ter complicação, mas dou esse rim aí para ele. Você devia uma dívida enorme para ele. Ele também fez coisas erradas, tanto é que tem dois rins problemáticos. Ambos reencarnam. É tão elaborado que você é compatível com ele. O rim dele vai pifar com 21 anos, pifou. O outro com 23, pifa o outro. Você é compatível. Você combinou, dá o rim para ele. Dá o rim, ele vai ficar tão feliz com você, vai acabar essa diferença. Mas não podemos ficar brigados, isso é uma explicação muito clara e muito lógica. Quando a gente entende o verdadeiro sentido da família, quem é o nosso pai, o amor da mãe, a grandiosidade desse amor, está representado bem na Bíblia. Eu não digo nem no Evangelho, na Bíblia. Eu vou pedir para vocês uma ajuda aqui, eu vou dar uma informação e queria que vocês ficassem pasmos com a informação que eu vou dar.
E você sabe o que tem que fazer quando fica pasmo, né? Tem que fazer, ó. Vocês sabem quantas vezes a palavra pai apareceu no Velho Testamento? 8 vezes. 8 vezes. Já a palavra pai nunca apareceu no Velho Testamento. Apareceu, sim. Mas era um pai vingativo. Era um pai rancoroso. Era um pai punitivo, inseguro, frágil, incerto. Punia, escolhia, tomava partido. Até que então nasce Jesus. E a palavra pai aparece também no Novo Testamento. Já dando a ideia de um pai melhorado, um pai amoroso, um pai perfeito, amoroso, inteligente, carinhoso e qualitário. Agora, de 8 vezes no Velho Testamento, eu acho que vocês não devem ter feito essa pesquisa. Eu fiz, fui atrás e encontrei essa resposta. Quantas vezes aparece a palavra pai no Novo Testamento? É óbvio que é mais do que 8. Ninguém vai falar que são 7, né? Quantas vezes vocês acham? O dobro seria 16. 30 vezes ou não? 50? 100? Ah, não. 100 também é muito, né? Não sei. Quando alguém quer dar um palpite, se errar, errou. Não tem importância. Porque quando eu li esse número, eu fiquei pasmo. Eu vou falar o número para vocês. Bom palpite. 80. Quem deu o palpite foi o Eduardo. Alguém mais, meninas? Vocês são mulheres, hein? Ó. 120. Um bom palpite. Vou falar o número para vocês. Isso está no Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Isso os apócrifos nem entraram na conta, hein? Senão poderia até ser mais. E após que eu falar, se vocês ficarem em paz, você já sabe o som que faz, tá? 8 vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento, 272 vezes. Pasmem. Essa parte é muito legal. Eu sentia mesmo, o que? 272 vezes? Nossa! Mas o melhor é que não para por aqui. A palavra Abba, do hebraico, do aramaico que Jesus falava, do grego, significa pai. Abba, pai. Ele algumas vezes, principalmente quando ele estava ali naquela condição de dificuldade, quando ele fala, pai, se for possível de mim, afaste esse cálice, ele fala Abba com 2 Bs. E Abba com 2 Bs não significa pai, significa paizinho. Papai. Meu papaizinho, meu íntimo pai. É como se fala assim, mamãe. É quando a Lia estava com medo, fala, papai, vem cá. É aquele pedido amoroso, melancólico, assim. É irrecusável a ajuda. Não é aquelas, pai. Não. Ele pede como um filho amoroso, um filho íntimo de Deus. Papai. E se vocês assistiram, acho que assistiram, o filme do Mel Gibson, assista outra vez nessa parte que representa esse momento. Era o Jim Caviezel, e foi muito interessante a história depois dele falando com o Mel Gibson. Ele estava de costas assim, falando em aramaico. A hora que ele fala isso, ele põe a mão na árvore, mas ele põe a mão assim, ó. Papai. Tremendo. A mão dele estava tremendo, cara, de tanto assim, tanta intimidade, tanta tensão naquele momento. E ele diz, papai. E ele falava assim, eu e o pai somos um. Pai nosso que estás no céu, ninguém vai ao Pai senão por mim, perdoai-los, meu Pai. Sempre se referiu a Deus como um pai. Por quê? Porque na época era o símbolo, era o patriarca, era a ideia do protetor, aquele que coordenava, que dava as leis, dava as ordens, que desempatava uma disputa. Era o nosso pai, era aquela condição. Então, na família, Deus inclui nós. Ele inclui Jesus como nosso irmão. E Jesus mostra pra gente, é teu pai, sim, é nosso pai. Ele está no céu e é nosso pai. Ele defende, o pai que me enviou. E todos somos filhos dele, somos todos herdeiros, somos todos irmãos. Então temos umas obrigações, que no capítulo 14, honrar pai e mãe do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos reler. Nós já sabemos disso no íntimo, mas aqui vai piorar aquela situação. Por quê? Porque não vamos poder alegar ignorância. Olha o que diz, capítulo 14, honrar pai e mãe, obrigação dos filhos para os pais. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Olha a escola da família aqui ensinando. O pai tem uma responsabilidade com os filhos e com os pais. Por que a gente fala assim às vezes? Nossa, o pai foi largado num asilo, abandonou o pai. Com certeza esse é um homem que despreza as pessoas. Ele vai desprezar os filhos dele. Não, nem sempre. Quase sempre não. Ele é super atencioso para os filhos, para a família ali. E
desatento para os pais. Eles estão cobrando a gente aqui. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Muitos julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome. Então, não, eu dou comida para meu pai, lá eu estou pagando uma enfermeira para ele. Não, você está julgando que você está muito bem só porque está fazendo isso. Enquanto eles de nada se privam, atirando os pais para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si mesmos o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta para viver. Olha que perguntas graves. Ter-lhe-ás a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes em noites em claro? Aqui todas as meninas são mães ou não? As que são mães eu perguntaria, vocês sabem quantos litros de leite vocês já deram para os filhos? Contaram? Pensaram um dia em fazer essa conta? Ele pergunta, os passos, os esforços que fizeram para obter tudo o que necessitavam e desejavam? Vocês sabem quantas noites o pai ficou em claro enquanto a gente estava doente? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos, nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Eu às vezes escuto, principalmente vocês, é uma oportunidade boa de dizer, que está fora do Brasil, fora do país de vocês. Não dá para voltar lá. Tá muito caro. Pô, minha mãe compreende. Claro que ela compreende, é sua mãe. Se ela não compreender, ninguém te compreenderá. Mas eu vou falar, se você não está indo enquanto ela está com vida, quando ela morrer, não vai não. É ridículo você daí pedir uma ausênciazinha para ir chorar do lado do caixão. Você não está tão triste assim. Quando morrer, eu já falei pro Henrique, ele não tem muita cabeça. Se você estiver em viagem de lua de mel, filho, se você estiver morando lá em Singapura e o papai estiver aqui, e você não está vindo poder ver o papai, quando o papai morrer, não precisa vir. A gente conversa em sonho, pode ficar tranquilo. Quando você dormir, o papai te encontra durante a noite. Porque não tem nenhum sentido você interromper uma viagem para ir lá do lado da roupa que o papai usou. Você tem que ser companheiro do papai enquanto o papai está podendo ficar com você. Não há nenhum problema em morar fora do país, em 2, em 3 vezes por ano, pelo menos, ou a cada 3 anos você ir lá. Mas estabeleça uma meta, um compromisso para você demonstrar isso para eles. Puxa, pai, o senhor é tão importante para mim. Puxa, mãe, como não dá para a gente morar lá, eu venho aqui ver. Quando a senhora desencarnar, vai facilitar um pouco essa parte da viagem. Mas por enquanto a senhora está aqui, eu virei vê-la. Ou então vamos intercalar, a senhora vai lá um pouco, eu venho aqui um pouco. Mas isso, os atenuantes existem para vocês que moram fora. Mas para quem mora no mesmo país, na mesma cidade, e não vai ver nunca, nossa, meu querido, não devia ter ouvido isso. Então torna-se outra religião, porque essa é difícil. Agora, deveres dos filhos para os pais, ou dos pais para os filhos. Ó, espíritas, compreendei agora o grande papel da família? Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir com vocês? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus a esta alma. Então, Lia, Lara, tem compromisso com vocês. Trata de colocar Deus na cabeça dessas meninas. Trata de apresentar Jesus para elas. Trata de dar um jeito. Mas a Lia não gosta muito de pintura, então ela vai fazer uma dança religiosa. Mas ela não gosta de dança, então ela vai tocar uma música que lá no centro espírita, depois da música ela vai ouvir alguma coisa. Se vira, porque ele vai falar isso. Ele veio progredir com você e trata de apresentar Deus a essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará. Cara, essa parte dá um gelo até. Que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Imagina assim, Eduardo, Deus está chamando você na sala dele. Cara. Deus é muito, né? Vamos chamar aqui Jesus, mas é muito também. Vamos chamar, cara, um anjo da guarda. Eduardo, o que você fez com a Lara, com a Lia, querido? O que você fez com as meninas? Você não percebeu que a mão delas estava cheirando uma fumaça estranha?
Você não percebeu que mesmo num país que não pode droga, ela estava chegando depois com o olhinho muito vermelho? Você não percebeu, Adão? Estava tão preocupado assim com o dinheiro. Vocês não perceberam? Lá no Brasil, que era tão liberado, você não notou que de repente ela começou a perder produção, começou a cair produtividade, uma fome inacreditável, uma zonzeira, uma leseira. Ah, filho, você não pode negar isso porque eu estou vendo o teu íntimo. Conheço você, conheço o teu interesse, filhinho, não dá para te negar. E quando eu falo aqui que fizesses do filho que eu confiei à vossa guarda, não é só a Lia e a Lara, não. É o teu pai e tua mãe. O filho é meu aqui. Que fizesses do filho, de quem? Meu, de Deus, que eu confiei. Quando você nasceu lá como filho dele, ele que é teu pai, continuou sendo meu filho. Ele tá velhinho. Você não prestou atenção que ele estava precisando do teu cuidado? Você não viu tanto que ele deu para vocês de ajuda? Você vai deixar ele nessa situação? Você teve coragem de fazer? Teve. Mas agora você vai ter agora o pai que merece na próxima encarnação. Esse pai que você teve, você não merecia. Te dei mais uma chance. Agora terá o pai que merece para ver e lamentar. Puxa, meu pai fez isso comigo. Ah, é à toa, né? O que está fazendo? Olha agora. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz consigo de uma existência anterior. Tratem, pais, de estudar. Apliquem-se para reconhecer esses defeitos. E todos os males se originam do orgulho e do egoísmo. Espreitem, pois, pais, os menores indícios reveladores destes germens, desses vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Se você olhar a Lara, a Lia brincando de algum jogo e perceber, nossa, a Lara está trapaceando. Que ela está roubando dali. Olha, ela escondendo carta embaixo da perninha. Não, para um pouquinho. Não, você não pode fazer isso com a sua irmã, nem com ninguém. Você está trapaceando no jogo. É uma diversão. Ganhar ou perder faz parte desse sabor, dessa conquista. Não. Mamãe não permite mais. Não permitam. Percebi. É violento, moleque. Olha como ele é agressivo pros amiguinhos. Não. Você não vai mais brincar disso. Você é muito agressivo. Agora, que legal. Que carinhosa que ela foi. Vindo pra cá. Quem foi mesmo, Boninha, que falou isso pra gente? Que uma netinha guardou um dinheiro e um dia deu pra avó. Se você lembrar o nome, depois você me fala. Ela falou, nossa, minha neta guardou esse dinheiro. E falou, avó, pra senhora comprar os remedinhos, pra senhora fazer tal coisa. Eu falei, meu, que coisa maravilhosa. Ela pensou, exalta, parabéns, minha filha, que coisa mais linda. Dinheiro é uma coisa tão difícil de te repartir, a gente é tão ganancioso e você tem tanta coisinha para comprar e tá abrindo mão disso. Que maravilha. Vem cá, eu vou te contar o que essa menina linda fez. Olha, ela chegou, guardou o dinheirinho em vez de... Exalta. Não fica só falando, essa aqui é uma ladrona mesmo. Não, abafa. Mamãe não vai contar isso para ninguém, mas nunca mais nós vamos fazer isso. É a responsabilidade que nós temos. Foi perguntado, Kardec perguntou, por que uma criança passa outra vez pela infância? Por que um espírito ao reencarnar passa de novo pelo estado de infância? Ele fala, porque nessa fase qualquer espírito é mais suscetível a ser elaborado moralmente. O Einstein vai passar pela infância de novo. Stephen Hawking, Newton, quem quer que seja, por mais gênio que foi, nasce outra vez, infância outra vez, para quê? Para dar chance aos pais de educá-lo moralmente. Porque nos nos mundos mais elevados que no regenerador, a infância é mais curta. Olha que coerência. Os mundos mais elevados como o Celeste quase não tem infância. Porque não precisa mais. Essa fase é só pra gente que está no prova de expiação e ainda é muito complicado. Eu presenciei uma história, eu vivi uma relação que eu posso contar e Kardec tem razão. Lá em Bauru, nós tínhamos um projeto chamado Projeto Aniversário, que eu fazia com a esposa do prefeito. Nós íamos na casa da criança, do seu Paiva, e lá tinham crianças abandonadas. Ou que os pais eram muito violentos, espancavam a criançada, perdia tudo que tinha direito de cuidar, então a criança ficava entregue lá. E a gente ficava com dó. As crianças não tinham nada, não tinham ninguém, estavam esperando para ser adotadas. Era dolorido imaginar que você chegava para as crianças e elas agarravam em você e pediam, me leva, tio, me leva com você, me adota. Foi, nossa, que pedido, não é assim, compra uma boneca para mim, não, me leva para tua casa. E tinham umas coisas que até os juízes da recomendação, leva para tua casa, passa o Natal com eles, vai levando, mas na hora de devolver, nossa, que dolorido. Devolver um animalzinho de estimação é difícil, imagina um ser humano. Bom,
Comecei lá e o projeto do aniversário era isso. A gente fazia uma festa de aniversário por mês, eram 12 por ano, portanto, e todos os aniversariantes de janeiro, fevereiro, março comemorariam os aniversários respectivos em cada mês. Era uma festa para todo mundo, só que a gente colocava uns presentinhos melhores para os aniversariantes daquele mês e todo mundo ganhava o que se arrecadava. Quando chegou lá nessa festa, a gente fazia como uma festa de aniversário normal, com pula-pula, era até interessante, a gente fechava um salão, ficavam todos os brinquedos, as comidas que a gente fazia, e eles não tinham nada daquilo, nunca. Então tinha espetinho, tinha crepe, tinha algodão doce, e elas ficavam de fora, todas presas, assim, num recinto, e a gente organizava tudo, ficava tudo prontinho lá. Meu, parecia uma represa. Querendo estourar aquela porta. Ah, pode abrir, pode abrir. A hora que abria, que a criançada saía, parecia aquele estouro que saía numa arena, assim. Todo mundo ia pra fila do brinquedo. O cara do crepe, do algodão doce, ficava esperando. Meu, não tem ninguém lá, pega o algodão doce, depois você vai brincar. Não, eram crianças, cara, queriam brincar. Tudo bem. Numa dessas idas e vindas, acabei conhecendo uma menininha chamada Maria. Ela tinha perto ali de 3 anos. E ela vinha e ficava no meu colo. Até me atrapalhava bastante poder fazer as outras atividades, mas ela queria ficar lá, eu ficava com ela. Bom, numa dessas vezes aconteceu o que eu quero contar pra vocês. Aquelas bexigas que você estoura na festa pra ter bala. Nas festas de rico, geralmente eles compram só um saquinho de bala. São muquiranas, os ricos geralmente economizam bastante. Nós não. Cada um leva uma bala, um saquinho de bala. A gente levava cada um, a hora que lotava, ficava pela boca o negócio. Porque quando você olha e fala, o que será que tem lá? Você vê pela translucidez do balão. Eu, no fundo, ali, um pirulito, um palitinho, né? Ah, meu, o negócio nosso ficava quase pela tampa. Não precisava nem encher, só de estar... Aí, chegava lá embaixo, vamos estourar. E eu, com a Maria no colo. Chegou uma pessoa lá, eu vou estourar. E nessa tinha uns menininhos maiores, uns menores. Chegava uma pessoa, pau! Cara, a hora que estourava aquilo, voava doce pra tudo quanto é lado. Vou até fazer pra vocês aqui uma coisa legal. Chegavam uns molequinhos maiores assim, ó. De voador. Sai. Eu falei, nossa. Eu no colo com a Maria ali, voou pra cá. Acho que era 2 Sete Belo. Vocês conhecem a bala Sete Belo aqui? Bala Chita também. Eu puxei assim 2 pra Maria. Deixa eu pegar aqui pra ela. Peraí, Maria. Peguei. Ela baixou, pegou. Ficou segurando com aquele olhinho regalado. Meu, tinha uns moleques que chegavam com a camisa assim lotada de bala, né? Bom, passou ali, chegou um amigo nosso, o Fabiano, que bagunçava muito com os meninos e ficava, vou pegar uma bala sua aqui, não, aqui é minha, dá uma só, tua camisa tá cheia de bala, não vou dar, não dava. Bom, eu vi o Fabiano brincando, ele só queria fazer bagunça mesmo, aí ele chegou pra mim e eu falei assim, Fabiano, pede uma bala pra Maria, ela tem 2, cara, só pra ver o que vai acontecer, não sei porque me ocorreu isso. Ele falou assim, Maria, eu não peguei nenhuma bala. Poxa vida, os moleques pegaram tudo na minha frente. Ela ficou olhando. Você não pode me dar uma bala? Cara, a Maria pegou, olhou a da esquerda, olhou a da direita. Eram iguais. A da direita. Tó. E deu, cara. Eu falei, não acredito. A Maria deu 50% do patrimônio dela. Ela não tinha nada, aquela menina, nada. Ela não tinha onde morar. Ela não tinha um brinquedo, ela só tinha pego 2 balas porque ela era pequena demais, porque eu peguei para ela. Ela deu. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de uma existência anterior. A Maria estava encarnada no prova de expiação, devia ter alguma parcela de orgulho e egoísmo, mas estava bem menor do que de muitas pessoas. Eu falei, Maria, que coisa linda que você fez. Ela não entendeu. Até pensei, da minha prova, em adotar a Maria. Falei com a minha mãe. Mas depois eu vi que ela tinha um irmão mais velho lá, que era um capetinho. Eu tinha que levar o moleque junto. Não vou levar, não. Eu aguento a saudade da Maria. Olha que parece maravilhoso que isso trouxeram pra Singapura. Por quê? Vou ter que levar o moleque também? Porque falou, não vai separar os irmãos. Não, então deixa quieto. Eu venho te ver, Maria. Fica tranquilo. Hoje a Maria deve ter perto de uns 20 anos já. Isso faz tempo. Ela estava com 3 na época, já passou bem uns 15. Deve ter lá com uns 19, mais ou menos. Um dia eu poderia reencontrar a Maria. Então a gente fala, gente, como é verdade de Kardec. Ou então Deus fez, eu vou fazer uns moleque bem agressivo, bem egoísta, uma criatura bem boazinha, para depois me punir da própria imperfeição. Nós somos as perfeições e as imperfeições que temos. Nós estamos criando isso, nós estamos trazendo. Então não pode negligenciar esse cuidado.
Nós observando nossos filhos, vamos ajudar filho, você faz tal coisa, cuida do teu irmão, cuida da tua irmã, delega em trabalho. Mesmo que eu vá no Taust, um mercado lá perto de casa, pegue as sacolas pesadas, o Henrique voltará carregando alguma coisa, nem que seja um saquinho de papel higiênico. Só para não, você é um grande colaborador do papai, estou morrendo de cansaço com as duas sacolas pesadas, mas ele carrega alguma coisa. Não pode ser diferente. Um pensamento final que ele conclui, então assim, ó, quando os pais hão feito de tudo, aí eu falo assim, então eu tenho meu filho pequenininho, presta atenção, eu vou tomar muito mais cuidado com isso. E quem tem filho jovenzinho já nessa hora? Ó, na próxima encarnação você vai ter tempo de cuidar disso, porque agora passou. Não tô brincando, dá tempo, sempre dá tempo. Mas perdeu a fase mais doce, mais meiga, porque na juventude a molecada põe a garra de fora e a coisa complica bem. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos e não alcançaram êxito, puxa, fiz o que pude, meu. Fui extremamente rigoroso e não conseguiram. Não tem que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Tentou, pessoal. Ninguém vai te culpar do impossível. Era um osso duríssimo de roer. Você fez o que pôde, ajudou muito já. Você está vendo só uma parte muito amenizada do que você já fez. É que ele era assim mesmo. Deus não dá prova superior às forças daquele que a recebe. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falta a possibilidade, mas sim falta a vontade. Que pena, né, pessoal? A gente tem que ouvir isso e imaginar. Puxa vida, eu tinha condição, eu negligenciei. Eu estava tão preocupado com uma coisa, não vi outra. Deus me ofereceu um filho para criar, para eu aprender também, e eu não consegui ver isso. Eu fui tocado por uma experiência muito grande. Quando a gente lê um livro, a gente muda. Não tem como. Você lê um livro, você se transforma. Paulo Estevão, por exemplo, para mim. Quando você entra num estudo, quando você está numa escola, mas quando você tem uma família, quando você ganha um filho principalmente, ou 2 ou 3, você transforma demais. E eu tive essa experiência com o meu filho. Ele tinha 5 anos de idade. Nós fomos na escola ver uma apresentação de fim de ano. Acho que aqui em Singapura deve ter também. Bom, ele estava no 2º ano. Quando ele entrou, ele já pegou o Maternal 2. Tinha a turminha do Maternal 1. Quando a gente estava no Maternal 1, era a apresentação em primeiro lugar, porque os filhinhos menores vão primeiro, depois seria o Maternal 2. Eu não sabia se o Henrique se apresentaria. Ele é um menino muito tímido, então ele não quis nem provar a roupinha da apresentação dele. Bom, tudo bem. Estávamos lá, a professora chegou até a perguntar, tia Ju, quer que eu ponha a roupa dele na marra e ponha lá no palco? Eu estava com uma vontade de ver ele se apresentar. Falei, não precisa pôr, deixa que eu acerto o passo dele em casa, se ele não for. Não, eu não faria isso. Mas não precisa forçar assim também. Bom, aconteceu que estávamos lá, toda a família nossa aqui para ver o Henrique, e aqui ao lado havia uma família de uma amiga, que estava mãe e pai, vó e vô, de um menino do Maternal 1, que entraria antes dele, e era a turma dos cowboys. Então vamos lá, chamada tia Fernanda, os cowboys. E entrou. E eles entravam por um corredor lateral, e o palco estava ali na frente, eles entravam e se apresentariam lá. Foi interessante porque eu estava ali esperando para ver. Quando entrou o Vital, o menino filho dessa amiga da Ana, cara, ela começou a chorar de uma maneira tão forte que eu falei, mas que coisa linda. Como mulher é mole mesmo, né? Como chora por qualquer coisa. Não começou a apresentação, Ana. Calma, ele tá só entrando. Ele tá caminhando. Ai, bate foto pra mim. Falei, bato, botei de você primeiro. E bati a foto. Guardei, tem essa foto lá. Bom, entrou a menininha, o turma do cowboy, começou lá a fazer a apresentaçãozinha deles, e eu falei, incrível, o pai lá, segurando o filme, falei, isso, não chora não, homem não chora, cara. Beleza, tudo jóia. Acho que Deus nessa hora falou, filho, ó, tem 2 minutos, espera mais um pouquinho. Bom, tudo bem. Terminou a apresentação, saiu, falei, agora, turminha da tia Ju, e já vou falar o nome daquela roupinha dele. Aí eu falei, será que o Henrique vai entrar? Eu acho que não vai entrar. Bom, então entrem lá, e falou o nome da turminha, e começou a entrar o pessoal, e eu, tranquilo, entra lá o Joaquim, entra o Luizinho, entra o Pedrinho, entra o Marcel, cara, de repente, entra o Henrique, vestido de palhacinho pipoqueiro, com um suspensório largo, mal provado, mal ajustado, com umas pipocas grudadas reais, cara, mas me deu um nó na garganta, ao ver aquela cena, eu falei, ai, pai amado, e agora? Na mesma hora a menina falou, vai chorar?
Eu falei, Senhor, eu não posso olhar para a cara dela. Eu não posso olhar para a cara dela. E eu falei, vou olhar para o Henrique. Mas o Henrique só piorava a minha situação. Eu falei, Senhor, toma uma providência. Eu não posso chorar agora. Cara, o copo, como se fosse a lágrima, estava no limite para transbordar. Eu falei, filho, calma. Vou resolver teu problema. Vou mandar um cisco em cada olho. E... Cara, eu comecei a transbordar de lágrimas. Eu falei, que isso, Senhor? O que está acontecendo? Aí eu falei, bate foto para mim. Não tô enxergando nada, cara. O moleque começou a apresentação, o palhacinho pipoqueiro. E começou uma dança que eu falei, que coisa linda, que obra de arte que é essa aí. E era aquela música do palhacinho, no circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço. E ele tinha que fazer uma coisa tão difícil, que ele, como um gênio só como ele fazia, que era levar o dedo ao nariz. No circo tem palhaço, tem todo dia. Eu falei, nossa, que gênio, cara. Que coisa linda, meu. Vocês estão percebendo? Mas tava todo mundo só olhando pro próprio filho e emocionado, não é? Eu falei, cara, o que é aquilo? Aí no refrão é lá, 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 hey, lá, 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 hey. E ele era o único que pulava no tempo certo. Tava todo mundo pulando adiantado. Ele só, lá, 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 hey, lá, 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 hey. E ele pulava. Eu falei, meu, como ele tá certinho no tempo. Mas tão emocionado, tão tocado, que acabou aquilo. Eu falei, vamos embora. Sabe quando você passa o dia assim meio aéreo? Fala, meu, o que aconteceu comigo, Senhor? O que eu tive ali? Que reação foi aquela? O que meu coração está produzindo por causa dessa criaturinha que eu não imaginava ser capaz de sentir, mas orgulhoso por sentir? Uma vez, eu conto, e é verdade, para explicar melhor essa história, eu quase me afoguei no mar. Tava eu, meu pai, meu irmão Renato e um quase irmão, André Luiz Shinohara. Cara, a gente foi indo pro fundo sem perceber, de repente não dava pé mais pra ninguém, a coisa ficou preta, a gente não sabia voltar e chama salva-vida. Isso na Praia das Pitangueiras do Guarujá. E aí meu irmão conseguiu sair, eu também estava conseguindo, mas o André não estava conseguindo e eu percebi o desespero do meu pai. Graças a Deus, nós somos salvos, gastando tudo certo. Nós ficamos meses com aquilo na cabeça. Com aquela impressão, ai cara, quase deu um BO muito grave. Eu fiquei o dia ali com aquela impressão, cara, o que aconteceu comigo, meu? Não sou de me emocionar assim por causa de uma dança, ainda de um menino perna fina, que nem eu. Mas eu falei, alguma coisa foi muito forte. E fiquei ali quieto. E me lembrei, naquela falta de sono, naquela hora que eu não conseguia dormir, de uma música. Que eu falei, nossa, essa música sempre gostei, sempre me fez muito sentido, mas agora ela é perfeita. Para mim, do maior compositor que já passou pela face da terra. Ela dizia assim, o que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá, que brota a flor da pele, será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os ardores me vêm atiçar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem juízo. Eu falei, nossa, Chico, você faz tantas perguntas, mas não responde nenhuma. O que será que está acontecendo comigo? Eu dou minha palavra, pessoal, dou minha palavra para vocês que são pais e mães, que é como se eu ouvisse uma voz e que o anjo da guarda falasse assim, dá para ter uma ideia, filho, do que eu sinto por você? Dá para ter um pouco de noção,
uma centelha, um fragmento, um lampejo, uma pequena parte do que vem a ser o amor de Deus, da nossa família, que somos todos, a família que mora aí na Terra, a família que está aqui no mundo espiritual, a família que está em outro planeta, que todos somos um. Eu falei, Senhor, que coisa grandiosa. Se uma televisão que não tem atendimento por controle remoto, você pegar um controle remoto e tentar mudar para ela não muda de canal, ela não obedece. Mas se você pegar o mesmo controle remoto e tentar mudar de canal, a televisão muda. Ou seja, eu estou produzindo essa sensação por causa do Henrique. Ele é o controle remoto, mas eu sou a televisão. Eu estou sendo capaz de sentir uma coisa tão poderosa que está me fazendo ser um homem que quer ser melhor. Eu não quero mais prejudicar ninguém. Eu quero que ele fale, puxa, meu pai é um homem do bem. Meu pai é gente fina. Eu quero ter orgulho dele, ter orgulho de mim. Então eu falo, nossa, Senhor, dá para comparar alguma coisa? E me veio a ideia, tudo surgiu naquele momento, que como se dentro de nós, pessoal, tivéssemos pequenas lâmpadas, LEDs, que vão se acendendo ao longo do tempo. E que quando a gente tem um LEDzinho apagado, às vezes ele está tão fraquinho que precisa de uma situação de família para nascer. O amor, eu acho que já estava aceso dentro de mim, mas ele se iluminou muito mais forte quando o Henrique nasceu. Mas uma coisa, pelo menos se podia estar apagada numa outra encarnação, acendeu de novo nessa, que foi o instinto de proteção, de querer cuidar bem daquela criatura, de entender que é possível sim amar alguém como a mim mesmo, que é o pedido maior de Jesus para a gente. E vocês sabem que eu fiz uma comparação que se eu sou como uma pequena lâmpada, um LED que está se acendendo, Deus seria como um sol. Se eu sou uma lâmpadazinha, ainda que pequenininha, como um quarto de criança, que você vai dando potência ali no potenciômetro e ela vai acendendo, é como se Deus fosse um sol grande. Mas eu fiz uma breve comparação para a gente entender. A potência do Sol é medida por megatons ou por quilotons. A bomba atômica que foi jogada dia 6 de outubro de 1945 sobre Hiroshima tinha 20 quilotons de potência. Ela exterminou 150 mil pessoas num estalo. Com 20 quilotons, eu tenho uma bomba atômica. Se eu somar mais 1980, ou 980 chegar a 1000 quilotons, eu tenho 1 megaton. Com 1 megaton, eu tenho tirando 20 quilos, eu crio a bomba atômica, me sobra 980 quilotons. O Sol é medido também em megatons. Agora, vocês sabem quanto que o Sol produz numa fração de tempo, sei lá? Eu vou falar outra vez, para a gente finalizar, eu quero um Robin Power. A bomba atômica que quase arruinou um país inteiro, por sorte estava nublado, não deu para jogar em cima do Tóquio. Por sorte, a maior cidade ficou isenta. Tivemos que jogar em cima de Hiroshima, que pena. Ele é também medido por megatons. O Sol produz 40 trilhões de megatons, sabem que fração? Por segundo. 40 trilhões de quilotons, não, de megatons por segundo. Do começo da palestra, que está faltando pouco para dar 1h30, não dá para imaginar quanto que o Sol já produziu para aquecer o Brasil, para aquecer a América do Sul e resfriar um pouquinho aqui para a gente. Mas amanhã ele está aí por nós outra vez. Dá para calcular, sendo o Sol uma estrela anã, uma estrela pequenininha, segundo Stephen Hawking, um grão de poeira brilhante, o poder que está por trás da família de Deus, que somos nós, por sinal. Dá para ter medo de alguma coisa baseada nisso? E por incrível que pareça, esse amor que me faz sentir essa segurança grandiosa é para que eu não erre em mais uma encarnação. E essa potência do amor de mãe, amor de pai, amor de vó, de bisavô, é para eu falar, não tem importância, filho, eu não compro o que eu quero, mas você vai estudar. Eu não compro, eu não como, mas você vai ser um menino bem instruído, bem educado. E eu digo com gratidão, um dos poemas mais lindos da humanidade, ou talvez o mais lindo, que foi dito por Jesus, baseado nisso na nossa família. Ele disse assim, por isso vos digo, meus irmãos, chamou a gente de irmão, não andeis preocupados ou amedrontados pela vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, não plantam e não colhem, não trabalham e nem amontoam em celeiros. E o nosso Pai Celestial não as alimenta? Não são os filhos mais importantes do que elas? Quem dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro que seja a vossa estatura?
Quem dentre vós, pela própria vontade, pode pintar de branco ou de preto um só fio do seu cabelo? Por que então andais tão ansiosos e medrosos perante a família, Deus e a vida? Olhai como crescem os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, filhos de pequena fé. Não vos inquieteis procurando o que haveis de comer ou beber. Nosso Pai que está no céu sabe que temos necessidade de todas essas coisas. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque Deus nos ama, é nosso Pai, e achou por bem dar-nos o céu. Essa é a nossa família, pessoal. Essa é a nossa família que mora em Singapura, que mora no Japão, que mora no Vietnã, que mora no Brasil, que mora na Suécia, que mora na Noruega, que mora na Etiópia, que mora em qualquer lugar. É a nossa família. E tantas vezes já fomos parte desta família, que a nossa casa é o planeta Terra. Se a gente conseguisse enxergar essa família um pouquinho mais valorizada, vamos entender que não conseguimos amar a todos igualmente, mas Deus faz um círculo chamado pai, mãe e filhos e fala, ama esses primeiro. Cuida dessa turminha aqui primeiro e depois você vai estendendo um leque maior para o vizinho, para a comunidade, para quem quer que você consiga fazer. Quando ele fala, buscai antes o reino de Deus e sua justiça, eu lembro de cada vez que eu abotou o meu jaleco lá no consultório, que tem vários botões. Você abotou um jaleco aqui, que se você errar o primeiro botão aqui, os botãozinhos, as casinhas vão ficando erradas, lá embaixo dá errado. Assim é se você começar errado. Assim é se você achar que você tem que cuidar primeiro do que está de fora e esquecer da família. Esqueceu o primeiro botão aqui, não vai ter jeito, filho. Por mais que você botou e todo mundo, lá embaixo vai dar errado. Começa primeiro certo e tudo mais lhe será acrescentado. Mas não tenhamos medo, porque Deus é nosso Pai, nos ama e segundo Jesus resolveu nos dar o céu. Que a gente consiga encontrar esse céu o mais rápido possível, seja aqui em Singapura ou lá no Brasil, mas principalmente dentro de nós mesmos. Que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado a todos.